Eita. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Vão entrando aí e sinalizem se está bom o áudio, se está bom o vídeo. Nos informe aí se está tudo ok, para que vocês possam aproveitar o máximo e entender também o máximo dessa live. A paz do Senhor a todos vocês, meu amigo Dr. Robson de Carira, Genivaldo, André, Ronaldo Flauber, Gabi, Raquel. Bom, meu Deus, é a primeira live que eu faço que já entrou 90 pessoas, misericórdia. Deus é bom. Jean Vieira, André Pereira, Elizabeth, Elisângela e Wellington. Não entre fake, os fakes que entrarem serão derrubados em nome de Jesus, viu? Tá bom o áudio e o vídeo? Tá bom aí, gente? Áudio ótimo. Vídeo também. Ok? Ih! Gabi apagou aqui, aí. De novo. Pai do Senhor, Cleverton Bruno. Quanto tempo? Irmã Mota, Josineide, Jadson Cruz, tamo junto. José Raimundo lá em Buquim. Daiane Rodrigo, minha amiga, minha fotógrafa de muitas longas datas. Isa Prazeres, Angélica. Aqui a luz apagou um pouquinho. Abel Ferreira, Pai do Senhor, meu nobre. Sâmia Martins Júnior. Samuel Martins. Pastor Arnon Viana. Maravilha. Deus abençoe vocês. Live está bombando, 135 pessoas, mas o meu interesse não é a quantidade, é a qualidade, viu? Leu na minha paz. Tá travando, é? Ele tá travando. Boa noite, João Anunciação. Fábio André, meu amigo lá em São Cristóvão. Marcos do Rosário. Nadson Bruno. Irmã Ana, a paz, querida. Meu amigo Marcelo Silva, lá de São Paulo. Meu amigo, meu irmão em Cristo. Bárbara Augusto. Cristiane Pereira, missionária Missionária Elaine. Amo suas lives, viu? Deus abençoe. Valdinei, Pastor Paulo Roberto, Ervinha Barbosa, José Raimundo, Diogo Mota, Pastor Edmilson. Deus abençoe. Meu amigo Cláudio de Buquim, amém. Nayara, Gui Montes, Braz Rações e Variedades, Eliel Fera, Deus abençoe. Graças a Deus por todos que estão aqui, que estejam aqui para nos somarmos em prol do reino. Eu quero já dizer aos que estão aqui, a minha esposa está arrumando aqui a luz do... Como é que chama isso aqui? Do Hackline, sei lá o que é. Ei, Paulo, tá pausando, é? Tá pausando. Vê se não é o celular de vocês, com todo respeito, veja se não é o celular de vocês, porque aqui tá bonzinho. Minha esposa tá acompanhando no dela, tá bonzinho, tá travando, é? Deixa eu olhar aqui, peraí. Veja aí, Gabi, se tá travando, para que o povo não perca nenhum momento. Jones Vieira, tá normal aí, tá? Então deve ser o celular do irmão lá. Aqui também tá bom. Ah, tá ok. Ronaldo Flávio disse tá ok. Ok. Aqui tá bom. Daiane tá boa. Maravilha. Vamos pra Bíblia, porque tudo começa com oração e pela palavra, viu? Já orei. Vou ler aqui um texto bíblico da palavra de Deus, que se encontra em Romanos. Me ouvem bem? Me ouvem bem? Ok. Livro de Romanos capítulo 8. Desculpe, livro de Romanos capítulo 11, versículo 1 diz: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
Wesley Godan, que prazer, Wesley. Você é feinho, mas é gente boa. Paulo, meus irmãos, antes de começar a explanar esse texto, eu quero explicar uma coisa. Essa live não é para difamar ninguém, não é para falar mal de ninguém. Eu vou voltar com as minhas lives normalmente, como sempre fiz na pandemia. Deus e alguns irmãos têm me cobrado, alguns irmãos remanescentes, pessoas de idade, pessoas que não podem ir ao templo, sempre nos cobram que a gente volte à live para que eles possam ouvir louvores abençoados, louvores edificantes, palavra. Então eu vou voltar com essa live sempre, ok? Porém hoje, além dessa live normal que eu faço, com louvores e palavra, eu terei alguns esclarecimentos sobre alguns fatos acontecidos, certo? Não é para falar mal de ninguém, não é para difamar ninguém. Eu estou começando a live dizendo isso, para que os fake de plantão já sejam derrubados em nome de Jesus, certo? Mas é preciso esclarecer alguns fatos acontecidos há poucos dias atrás, certo? Então, é sempre um prazer, Wesley, estar com você aqui também. Rose de Jesus. Então, já começo dizendo que a live terá louvor, palavra, e eu farei como alguns pastores fazem. Vou deixar para conversar com vocês sobre o assunto no fim da live. Lembra quando os pastores trazem um cantor? Aí diz assim: vou deixar o cantor para o final, porque para o povo não ir embora, entendeu? Então, vou fazer isso com vocês hoje. Vamos começar lendo o texto que eu acabei de ler aqui, lendo novamente. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz aos irmãos em Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Um abraço, irmã Cláudia Virgínia. Você não poderia perder essa live. Então, Paulo, escrevendo aos irmãos em Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele disse: irmãos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu já começo a fazer uma pergunta a vocês, e não quero resposta, é somente para nós podermos analisarmos esse texto. Paulo disse aos irmãos em Coríntios, escrevendo aos Coríntios: irmãos meus, meus amados irmãos, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, é muito importante atentarmos. A live vai ficar gravada, viu, irmão? Vai ficar gravada. Para quem não puder assistir, vai ficar gravada. É muito importante atentarmos para esse texto quando o servo do Senhor Paulo disse isso. E eu fico me perguntando, nos dias de hoje, a começar de mim, porque a palavra corta para cá e corta para lá, a começar de mim, quem de nós podemos repetir ou dizer essas palavras que Paulo disse aos irmãos em Coríntios? Quantos de nós podemos nos espelhar em alguém hoje, ou até mesmo pronunciar este versículo, que é um versículo que quase não se lê? Não sei porquê, mas quase não se lê esse versículo, ou se lê do segundo capítulo, versículo para frente, porque na verdade são pouquíssimas as pessoas que podem dizer isso hoje. É mais propício, é mais natural, é mais normal ouvirmos o certo termo que diz: faça o que eu digo e não o que eu faço. Isso em geral. Seja na igreja, seja no trabalho, seja no dia a dia. Muitas pessoas não são mais exemplos a serem seguidos. Infelizmente, o ser humano não pode ler esse versículo hoje. Infelizmente, muitos de nós não podemos ler esse versículo que Paulo escreveu aos Coríntios. Porque, infelizmente, a vida de muitos não condizem com o que prega. Porém, Paulo tinha capacidade, ou melhor, vou usar um termo, moral, espiritualmente falando, quando ele disse: sejam meus imitadores, ou seja, faça o que eu faço. Paulo desafiava: ei, não é para não fazer o que eu digo e não o que eu faço, não.
façam o que eu faço, sejam meus imitadores, me imitem. Mas não só me imitar, porque eu sou bom, eu sou perfeito, não. Me imitem como eu imito a Cristo. É realmente algo desafiador alguém pregar sobre isso hoje, irmãos. É muito desafiador alguém ter coragem de ler esse texto e dizer assim: ei, igreja, filhos, irmãos, amigos, sejam meus imitadores. Como eu sou do pastor fulano? Não. Como eu sou de Cristo. Era realmente algo que desafiava. E hoje em dia, infelizmente, nós podemos ver que, repito, não se tem quase ninguém a quem nos espelharmos. Porém, eu disse quase. E eu não gosto de generalizar. Generalizar é um problema. Todo extremo é complicado. Mas, contudo, porém, ainda creio que existem remanescentes em todas as áreas. É complicado dizer assim. A pessoa que diz: ah, eu não confio mais em ninguém. Não diga isso. Ah, eu não confio mais em nenhum pastor. Não diga isso. Ah, eu não confio mais em nenhum político. Todos eles são ladrões. Não diga isso. Generalizar é muito complicado. Em todas as classes há pessoas boas e ruins. A própria Bíblia diz que em uma grande casa existem vasos de honra e de desonra. Ou seja, vasos do bem e vasos do mal. Em toda instituição, em toda, há pessoas do bem e pessoas do mal. E isso não nos faz deixar de acreditarmos nas poucas pessoas que são do bem. É bem verdade que o mal parece estar prevalecendo. Ezequiel 22:30, o irmão Genivaldo está me ajudando e eu gosto disso aí, pode interagir. Diz assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, a brecha, e não encontrei. Tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por essa terra, mas não encontrei, mas não achei. Ou seja, Deus, olhando dos céus à terra, não encontrou ninguém justo. Então, se ele não encontrou ninguém justo, todos somos pecadores. Porém, nós podemos buscar melhorar a perfeição. Quando Jesus deu testemunho de Jó, homem reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal, não é porque Jó era santo, não é porque Jó não tinha pecado. Não, todos nós pecamos, mas há necessidade de buscarmos a perfeição, a santificação, sem a qual ninguém vai ao Senhor. Enquanto vivermos nessa terra, é bem verdade que estamos sujeitos a pecar, a errar, mas não vamos nos conformar com isso, com aquela coisa que dizer assim: o cair é do homem, o levantar é de Deus, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina para a carne, não. Então não devemos ficar apoiados nestes versículos para o nosso bel prazer. Por que eu digo isso, irmãos? Porque, infelizmente, hoje se passa batido por esses versículos da Bíblia aqui. Você já ouviu algum pastor dizer assim: ei, igreja, me imitem como eu imito a Cristo? Sem querer resposta aqui, será que o seu pastor pode dizer isso? Será que o seu pai pode dizer isso? Será que o seu chefe no trabalho pode dizer isso? Será que o seu professor da escola dominical pode dizer isso? Vamos pensar um pouquinho. Vamos meditar. Como estamos longe de imitarmos a Cristo. Às vezes cantamos: dá-me um coração, Senhor, segundo o teu coração. Mas é muito difícil. Porque os dias são maus. A injustiça está prevalecendo. Parece que a mentira está vencendo a verdade. E aqueles que têm o poder nas mãos oprimem aqueles que são menos favorecidos. Isso em todas as esferas. Seja na igreja, seja no trabalho, na política. Quem tem o poder nas mãos, o microfone nas mãos, muitas vezes oprime aqueles que estão na plateia. E isso acontece, repito, em todas as esferas. Sempre quem está com o poder sempre prevalece aqui na terra. Porém, para Deus,
não há poderosos, não há grandes reis de ninguém. Ele é quem coloca rei, tira rei, estabelece rei, arranca rei do trono, bota para comer capim, para ele entender que só há um grande, que é Deus. O resto é comprido. E por falar em comprido, tem muita gente atravessada na cama, achando que cresceu. Eu gosto muito dessa comparação. Diz que existia um menino que, na noite, atravessou-se na cama e chamou a mãe. Mãe. Quem vai lembrar disso é Rayane e Vanessa. E a banda dela. Mãe, eu cresci. Mãe, vem cá, eu cresci. Quando a mãe chegou no quarto, que acendeu a luz, ele estava atravessado na cama. Ele achou que a cama ficou pequena para ele, ele cresceu demais e as pernas estavam para baixo. Só que ele estava atravessado na cama. Existe muita gente aí atravessado na cama achando que cresceu. Mas, voltando ao texto, é muito difícil, irmãos, eu sou bem sincero, encontrarmos alguém que diga como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, em outro versículo, ele disse a Timóteo: procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Paulo, eu amo as cartas de Paulo. Se eu fosse ler a Bíblia, sem desmerecer os outros livros da Bíblia, eu leria as cartas de Paulo e ela me satisfaria, sem desprezar o resto dos livros da Bíblia. Porque lá tem demonstrações, tem repreensões, tem o amor de Paulo com a igreja, ele repreende, ele diz filhinhos, João diz filhinhos, Paulo diz amados. Então Paulo podia, com muita categoria, dizer isso. Ele escrevia sempre aos irmãos, admoestando, ensinando com amor, com carinho: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Timóteo, fortifica-te na fé. Procura, Timóteo, apresentar-se como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Aí ele diz: ninguém que milita, ou seja, ninguém que guerreia, ninguém que está no exército se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, estamos em uma guerra e muitos têm se embaraçado com as coisas desta vida, muitos têm se embaraçado com o poder, muitos têm se embaraçado com o dinheiro, e muitas vezes isto atrapalha a nossa caminhada para o céu. Muitas coisas, garranchos, embaraços que o inimigo lança, nós muitas vezes nos enganchamos nesses embaraços e aí retarda a nossa andada para o céu. Entendeu? Isso é muito perigoso e é o que nós estamos vendo hoje em dia. Irmãos, eu vou louvar o Senhor com o hino. Eu quero só dar essa introdução desta mensagem. A live pelo Instagram, ela não demora muito, é 1 hora. Então eu preciso também aproveitar o tempo para poder falar o que eu quero falar, direcionado por Deus, pelo Espírito Santo. Então eu vou cantar o hino que chama-se O Gozo da Sua Presença. Saudar também a irmã Cici, esposa do pastor Gerinaldo, aqui conosco. Ela que é uma intercessora. Saudar também a irmã Jailza, esposa do pastor José de Jesus, que sempre nos manda um abraço e está orando por nós. O gozo da sua presença, louve ao Senhor comigo. Daqui a pouco a gente volta para começar mais. Vê se o playback tá bom aí, ou tá muito alto. Vocês que mandam. O gozo da tua presença invade meu ser. Senhor, quão gostoso é sentir-te em todo o meu viver. Tu em mim, eu em ti. A vida assim é mais vida, convém prosseguir. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar em louvor
louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Momentos de reflexão nos conduz a orar. Quão maravilhoso para o crente entrar no altar e clamar com fervor, sentindo que a sua oração é ouvida pelo Senhor. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. O importante é estarmos na direção de Deus, sentindo o gozo da sua presença, porque é Ele que nos renova, que nos restaura. Em meio a tantas lutas, é Ele que nos faz prosseguir e é Ele que garante a vitória. Consolo e paz me advém após a oração, e eu sinto que não há vazio em meu coração. Vivo cheio de ti, Senhor, pelo teu Santo Espírito vislumbro o porvir. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim nesse mundo e ao céu me conduzirá. Aleluia! Maravilha! É Ele que tem o controle nas suas mãos. E não há coisa melhor do que adorar o Senhor. Já já vamos conversar, viu? O povo está bem atento para ouvir o que temos a falar. Irmã Edna, esposa de irmã Evanildo, um abraço. Irmã Tayane Barros, que honra você aqui, viu? Figueiredo Eletricista, Rose e demais irmãos. Deixa eu adiantar porque o tempo não nos espera. Casa do Oleiro, vem comigo. Esse quem conhece, canta em casa, louva o Senhor conosco. Evangelista Ronaldo, um beijo, meu amado. Irmã Ruth, Deus te abençoe. Luciana Couto Aguiar, Débora Tavares. Deus, não há como descrever tua grandeza e o teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Comigo. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou
vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Minha filha querida Camila, um beijo. Está em São Paulo, passeando. Papai te ama. Deus, não há como descrever tua grandeza e o teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu te dou glória, Senhor. Canta comigo. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória para todo sempre. Ele merece. Amém. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Aleluia. Para todos sempre. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ti, Senhor, a glória eternamente. Amém. Vamos correr, porque já são 8h30, meu Deus, como eu queria que esta live pudesse ficar umas 3 horas. Gente, eu quero trazer para vocês alguns esclarecimentos. Repito, para quem entrou agora na live, não é um debate, não é uma guerra, não é nada contra ninguém, não é para difamar ninguém, para falar mal de ninguém. Entenda, por favor. Se você está aqui com esse propósito, pode sair da live. Pode desligar aí, desconectar. Temos 232 pessoas na live, certo? Estourou, né? Só perdi para aquela Renálida, né? A do Pix. Se eu sentir, vou pedir aqui um Pix também para me ajudar, viu? Tá bom? Vejam bem, gente. Há algumas semanas atrás, houve um episódio, certo? Na nossa querida, amada igreja, como diz o irmão Ronaldo, que nos trouxe alguns constrangimentos e algumas pessoas estão nos questionando, já que isso ocorreu 17 de fevereiro, certo? Nós temos travado uma guerra espiritual contra as hostes satânicas do mal, certo? Eu não posso me decorrer muito. 253 pessoas, está crescendo. Eu não posso, o tempo não permite, mas o que acontece
que a partir do momento que você congrega em uma igreja, em uma congregação, em qualquer lugar, e você contribui, você é bom, você adora, você canta, você prega, você dizima, você oferta, você é uma bênção. Mas quando você questiona alguma coisa, algum erro, você já passa a não prestar mais. E quem me conhece aqui na live, 256 pessoas, aqueles que me conhecem sabem muito bem da minha vida. Ou seja, conhecem um pouco a minha história. Por que eu digo isso? Rapidamente, porque eu tenho 40 anos que congregava na sede Rua Bahia 836. Eu tinha 25 anos de trabalhos prestados como funcionário. Vamos separar. 40 anos servindo a Deus. 25 como funcionário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ou seja, no lar evangélico trabalhei 25 anos. E não tenho uma mancha no meu currículo, não tenho algo que venha desabonar minha conduta. Nesses 40 anos servindo a Deus, na Rua Bahia 836, Assembleia de Deus, nossa amada missão. E de 25 anos de funcionário, também não tenho nada que desabone minha conduta. Porém, quando comecei a questionar algumas coisas, me veio a perseguição. E eu vou ser rápido para você entender. Diante de algumas coisas que eu tenho questionado, não na justiça, porque, gravem bem, gente, Paulo não denunciou ninguém à justiça. Paulo não foi a nenhum conselho, nenhum Ministério Público, nenhuma Polícia Federal, em nenhum lugar vocês vão achar uma denúncia de Paulo, nesses órgãos competentes, não. Eu falei diretamente, eu não. Um senhor com o nome de Aizamac esteve comigo, me chamou para dizer algumas coisas que ele tinha em mãos e comprovados, e ele e eu fomos direto à mesa do presidente. Lá ele falou o que queria, enfim. A partir daí, eu que só acompanhei o rapaz, comecei a ser perseguido, ok? A partir daí surgiram outras coisas que não convém contar aqui, porque o tempo não permite, entendeu? Então o que acontece? Comecei a ser perseguido. É quase natural você reclamar, você questionar e começar a perseguir. Mas que acontece que em um certo determinado momento eles fizeram as suas coisas lá, os seus engoldos, e chamou conselho sem ética, que eu não chamo aquilo conselho de ética, conselho sem ética, com todo respeito, mas eu não aceito esse conselho aí. E me chamaram para eu ter que me explicar sobre algumas coisas que eu falei no Facebook, no Instagram. Inclusive eu falei algumas coisas que não feriu ninguém, mas a minha posição no Facebook, no Instagram, vocês conhecem, eu sou polêmico mesmo, mas dentro das minhas regras, da minha convicção. Então esse tal conselho sem ética me enviou um documento para que eu me apresentasse a eles e explicasse essas coisas que eu falei, a A, a B, a C e a D. Irmãos, o meu Instagram ele é aberto. O que eu falo tá lá, o que eu posto tá lá. Eu não sou de apagar. Eu não uso fake news como alguns aí, certo? Que entram com fake news e botam lá. Não tenho. Eu só tenho um Instagram, que é esse que eu tô falando, e um Facebook. Eu falo lá e lá fica gravado. Como essa live também vai ficar. Então, quando eu comecei a falar algumas coisas, então perseguiram e tal. E aí começaram a me mandar. O senhor fulano de tal mandou pra mim algumas coisas que eu teria que comparecer ao conselho sem ética para me explicar de algumas coisas que eu falei. O que eu falei tá falado, tá sacramentado, é caso encerrado, pode chamar juiz, promotor, delegado, entendeu? Então o que eu falei, tá falado. Ok. E aí eu não compareci a esse tal conselho sem ética, que por sinal, vocês sabem muito bem quem é o presidente do conselho de ética. Entendeu? Eu vou me apresentar a um conselho de ética que não tem ética. Eu vou me apresentar a um conselho. É o mesmo que o diabo me chamar para eu me retratar perante o diabo. Ele não tem poder para isso. Então, como não tem poder, ok, eu não compareci a esse tal conselho que me chamou. Que por sinal eu vou dizer, presidente é o pastor Borba. Pronto, tá dito, acabou. Então não fui.
Aí eles fizeram um culto aí, bababá, não sei o que, e chamou a igreja, e disse o que queria, o que bem entendia. Ok, eu não compareci. Chamaram de novo, não compareci. Aí fizeram outro culto, disseram o que queriam, o que bem entendiam. Ok, também não fui. Um certo dia, aí me disciplinaram, e disseram que eu não era mais membro, que eu não era mais diácono, enfim, pintaram e bordaram. E eu, meu negócio é com Deus, eu quero ir para o céu. Quando, de repente, em uma Santa Ceia, a primeira Santa Ceia do ano, eu fui normalmente para a Santa Ceia e lá estava pronto a ceiar. Quando foi lido o texto pelo presidente, certo? O texto que diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, lá está o texto bem claro, irmãos, bem claro, presta atenção. Disse Paulo, então, portanto, examine-se o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse vinho. O pastor presidente tinha acabado de ler esse texto quando ele deu a salva para o pastor da sede, vocês sabem quem é, não vou dar graça de falar aqui o nome dele, certo? Procure saber quem é. Veio servir a ceia aonde eu estava e, pasme, para minha surpresa, ele serviu a pessoa que estava ao meu lado e na minha hora que eu fui pegar, ele arrancou a bandeja e de repente não me serviu. Ora, minutos antes, o pastor, o presidente, lê: então julgue-se o homem a si mesmo, diz no Paulo, e então coma desse pão e beba desse vinho. Mas o pastor da sede, aquele que falou: Gileno, tire ele, tire, aquele. Aí passou a bandeja por mim e eu fui pegar e ele não me serviu, tirou a bandeja. Eu estiquei a mão e peguei. Ok, foi o pão. Foi a hora do pão, peguei o pão. Causou para mim esse constrangimento. Depois, a hora do vinho. Vamos orar pelo vinho. O pastor orou pelo vinho. E aí vem o mesmo pastor da sede servir no mesmo lugar que eu estava. Olhe a lógica, irmão. Se eu já tinha comido o pão, qual era a lógica? Paulo pegou o pão, já vou dar o vinho. Não. Ele fez pior. Na hora do vinho, ele arrancou e não deixou eu pegar. Eu estendi a mão e peguei. Sem nenhuma afronta a ele. Peguei o vinho. Ora, se eu comi o pão, eu ia cear pela metade, era? Só comer o corpo e não tomar o sangue? Ia ser uma aberração. Nunca vi ninguém cear pela metade. Ou seja, na hora do vinho, o pastor da sede arrancou a bandeja para não pegar. Eu estendi a mão e peguei. E isso foi o bastante para eles dizerem que eu afrontei o santo sacramento da ceia, blá, 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 blá. E aí me deram mais disciplina. Eu já não aguento mais disciplina. Já estou tão disciplinado que eu não aguento mais disciplina. Aí me deram mais uma disciplina. E agora eles tinham dado no conselho, sem ética deles, uma ordem que eu não entraria na igreja. Durante esta ordem, eu nunca tentei entrar à força na igreja. Eu nunca afrontei. Eles deram essa ordem, o conselho sem ética, deram essa ordem que eu não podia mais entrar na igreja, porque eu afrontei a Santa Ceia, blá, 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 não sei o quê, e eu agora parecia uma pessoa, um marginal. Eu não podia mais entrar na igreja. Eu fui impedido pelo conselho sem ética. Epa, segura aí. Pelo conselho sem ética. Então, vamos lá. Eu fiquei na minha. Não afrontei e não fui. Eles sabiam muito bem que essa ordem não ia prevalecer, essa ordem do conselho deles lá sem ética. Foram à justiça e aí vamos lá. Pediram uma medida cautelar antecipada, ou seja, quem é de direito aqui entende. Vocês também entendem, vocês são sábios. Uma medida cautelar, tá aqui, ó. Quem quiser ver, tá aqui o processo. O número do processo é 2022 111 00066. Vou repetir. 2022 111 00066. Este é o processo. A igreja contra Paulo. A igreja contra Paulo que serviu 40 anos. A igreja contra Paulo que trabalhou 25 anos. A igreja contra Paulo que tanto ajudou a igreja, que cooperou,
que teve ali ao lado dos pastores que passaram por lá. Eu desafio qualquer pastor que passou na sede, desde os primeiros, a falar qualquer má conduta minha ali dentro com eles. Eu desafio qualquer deles. Não houve, nunca houve, nunca houve. Então o que acontece? Absurdamente pedir essa medida cautelar antecipada, dizendo ao juiz que eu era uma ameaça para a igreja. Aí pegaram as fotos da filmagem, que eu estava pegando a ceia, que o pastor lá arrancou da minha mão, ele que arrancou da minha mão, e aí levaram ao juiz para pedir que rapidamente impedisse Paulo de entrar na igreja, porque Paulo era uma ameaça, porque Paulo era uma ameaça. Pediram para que eu me afastasse, aqui está, olha o que eles pediram, veja a aberração do que eles pediram. Vou mostrar para vocês entenderem, olha. Vocês conseguem ler aí? Olha. Impedir o réu de se aproximar a 500 metros de distância de qualquer culto, de qualquer igreja da missão. De também se afastar a 500 metros do pastor presidente, do senhor Caio Ramon e sua esposa, blá, 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 blá. Ou seja, ou fixa a multa, se ele desobedecer, fixa a multa de R$1.000 por dia. Gente, ok. Pedir é mandamento, eles pediram. O juiz negou a primeira. Aí com essa tal ceia que houve, e eu peguei a ceia, né, dizendo ele que foi uma afronta, eles pegaram essas fotos, pediram de novo ao juiz, o juiz, pau de novo, não deu. Entraram com os embargos de declaração, mais uma vez pedindo ao juiz, o juiz não deu. Não deu. Inclusive a audiência foi agora dia 31 e não houve nenhum acordo, porque eu não quero acordo com os filisteus, não quero acordo. Então o juiz negou todos os pedidos que a igreja fez contra mim de não entrar. Ok? Acontece que, aí vamos lá, com este papel aqui, este processo, repito, 2022-111-00066, quando o juiz negou, vamos lá, negado, olha, veja bem, vamos lá para você entender. Aqui está, vou mostrar a vocês, que eles disseram que esse papel era falso. Então quem falsificou foi alguém do Tribunal de Justiça, porque eu não falsifiquei. Aí não sei se dá para vocês lerem, olha. Outro sim, não há elementos, não sei se você vê, não há aqui, veja, vou ler para vocês. O juiz diz, é essencial frisar que por mais que a demandada, a igreja, seja uma entidade religiosa com liberdade para criar o seu estatuto e regimento interno, os procedimentos disciplinares devem seguir os preceitos da legalidade e do contraditório. Vejam aqui aí. Ou seja, o juiz indeferiu o pedido. Ele disse, embora a igreja seja uma igreja, mas tem que entrar na linha. Não é proibir qualquer um de entrar na igreja, não, assim, sem mais nem menos. Entendeu? Então o que acontece? Aqui aí. Outro sim, não há elementos nos autos que evidenciem perigo ou dano. Ou seja, o juiz disse, não há aqui nenhuma comprovação que Paulo é um perigo ou é um dano para a igreja. Entendeu? Então, com esse papel, o juiz negando, eu fui na quinta-feira, dia 17, certo? Entrei lá normalmente, como sempre fiz. Vale ressaltar que em momento algum, irmãos, momento algum, o vigilante Gileno, aquele que Marcos disse, Gileno, tire ele, tire. Aquele que ele disse assim, momento algum, este vigilante me proibiu de entrar na igreja. Pelo contrário, ele estava na portaria, no portão da igreja lá, o portão escancarado. Eu entrei com o meu carro normalmente, irmãos, normalmente. Saudei o Gileno, dei a paz assim. Entrei com o meu carro até lá ao fundo da igreja. Gileno me acompanhou e até me orientou a colocar o carro mais certo. Estava um pouco torto o carro. O próprio Gileno, que o pastor mandou me retirar, o próprio vigilante, que o pastor mandou me retirar, foi quem me orientou a botar o carro lá no lugar certo.
Uma pergunta vai aqui. Por que é que Gileno, na hora que eu entrei e falei com ele no portão, entrei com o carro e ele veio me acompanhar, por que nessa hora Gileno não mostrou a ordem do Conselho Sem Ética para que eu saísse? Por que Gileno veio e me ajudou até a estacionar o carro? Por que é que Gileno me saudou depois que eu saí do carro, fechei o carro e eu fui para a oração, entrei na igreja normalmente, me ajoelhei, quem estava no culto era a dona Rosa Angélica, ela levantou o culto, cantamos, oramos, em algum momento eu proferi alguma palavra de desafeto, de desacordo, não fiz nada. O vídeo em si mostra, quem não tiver o vídeo me peça que eu mando, certo? O próprio vídeo mostra, eu estava como um culto normal, sentado, adorando a Deus. Tanto é que a irmã Rosa, dona Rosa Angélica, ela continuou o culto muito ordeiramente, cantou os corinhos de fogo, o fogo caiu, o fogo pegou, cantamos, oramos, quando o pastor da sede, aquele que falou, Gileno, tire ele, tire, ele tomou o microfone e disse as aberrações que disse, certo? Que eu não podia estar ali, que eu estava desobedecendo o conselho de ética, sem ética, de desética, como diz Marta. O conselho de ética não pode você estar aqui, porque não sei o quê. E eu dizendo, olha, vocês pediram para não entrar, o juiz negou, é aqui, aí. Ninguém quis ouvir, nem os vigilantes quis ver isso aqui, nem o próprio pastor que mandou me retirar quis ver. Pior, irmãos, pior, pasme, pior, é a cara abençoada, aqui, ó. Deste aqui, ó, por exemplo, ó. Aí, o senhor, pastor da sede, foi, depois do ocorrido, dizendo no púlpito que Paulo foi quem bagunçou o culto. Em qual momento eu baguncei o culto? Em qual momento ali alguém viu eu bagunçar o culto? Fale aqui na live, quem puder. Apareça um irmão e diga que quem causou a confusão foi Paulo. Apareça alguém aqui que tenha coragem. Ainda vem uns dito cujo aí que faz louvor na sede, postar dizendo que não foi o pastor que acabou o culto. Ora, homem, toma vergonha de a pruma, rapaz. A vara de Jeová vai descer em teu lombo. Viu? É você mesmo. Você sabe quem é. E então, foi eu mesmo que chamei a polícia, não foi a igreja, eu chamei a polícia para gerar o boletim de ocorrência. Aí, a igreja também foi com o pastor da sede e foi, pense, o pastor da sede foi à delegacia com o advogado Tássio, tá aqui aí, dizendo no relatório, aqui ó, tá aqui, é porque não dá para ver, que o senhor Paulo entrou no culto e interrompeu o culto. Quem mente é filho do diabo. Vai para o inferno se não se arrepender. Vai para o inferno se não se arrepender. Dizendo que Paulo que acabou com o culto. Tá aqui, aí. Ainda botou que o senhor Paulo, neste momento, desce do altar da igreja e permanece nas dependências. Ora, eu não estava no altar. Outra mentira. Eles querem fazer aquele drama, sabe? Que eu acabei culto. Que eu, no altar, eu estava do lado ali, irmão. Do lado ali. Sabe? Do lado da igreja, ali sentado nos bancos laterais. Ali nunca foi altar. Pelo que eu conheço, altar é o lugar que eles, que se dizem santos, ficam. Mas eu não estava no altar, eu estava lateral ao altar. O que acontece? Se a live cair, eu vou entrar novamente, viu? Aí entra também vocês. Faltam 9 minutos. Então o que acontece? Mais uma mentira. Ou seja, é uma mentira descabida. Uma mentira sem vergonha. Mentirosos são os filhos do diabo. E quem mente é filho do diabo. É filho do diabo. Vamos lá. Então, deu nisso. Vou passar rapidamente para outros casos aqui. Porque isso aí você já sabe, né? Tá no processo, vamos embora. Outra coisa. Não existe seriedade em projeto nenhum da missão. As pessoas me perguntam e eu tenho que responder. Porque trabalhei lá e tenho que responder. Trabalhei lá como funcionário. Perguntas que me fazem e eu quero responder aqui. Irmão Paulo, sobre a missão Reviver. Quanto entra mensalmente? Grave aí, 200 mil. Quanto entra num sorteio anual? 600 mil. Tá gravando? Grave aí. Isso aí é fato. Quanto vai para a África? Quase nada. Vocês sabem muito bem.
Quanto se investe em Sergipe? Nada. Quem tiver algum trabalho da missão em Sergipe, me mostre. E não vem dizer que aqueles multiplicador de esperança é da missão não, viu? É mentira. É mentira. É mentira. Não tem nada da missão. A missão arrecada e não tem transparência nenhuma. Você que é arrecadador de missão, me diga se você sabe quanto entra na missão Reviver, sem me repostar aqui, já falei, né? Se você sabe quanto entra e quanto arrecada-se com o carro. Você não sabe, mas eu sei. Então, muitas vezes a missão, todo mundo sabe. Isso, não, irmãos, não é nenhuma novidade. A missão sempre pagou casamentos de filhos de pastores, lua de mel, viagens, enfim, muitas coisas. A missão sempre pagou. A missão geralmente é para isso. É para isso. Projeto África arrecada-se em média 600 mil reais. A missão Reviver mensalmente arrecada 200 mil. Não é mentira, não estou mentindo, não estou difamando, estou passando esclarecimentos. Vamos lá. Se a missão fosse sério, teria uma conta corrente para depositar, mas não, são entregues diretamente na mão dos encarregados a receberem. Ok? Outra coisa, a missão paga festas de casamento, a missão paga restaurante, paga tudo. Vocês sabem. Vocês todos sabem disso. Não é novidade que eu estou falando, não é novidade nenhuma. Todos os pastores da convenção sabem disso. Se não se pronunciam, é porque infelizmente devem e não querem perder seus cargos e as suas posições. Mas é a verdade. A verdade. Tem pessoas que, se não vender o carnê, você sabe muito bem, tem que tirar do bolso ou da feira, mas tem que pagar, porque senão, vocês já viram alguém falar no púlpito, não aceito que traga de volta o carnê. Já viram ou não? Então, não é mentira minha. Eu estou só repassando, não estou falando mal de ninguém, nem também estou aqui denegrindo a imagem de ninguém. Certo? Obreiro que não contribuir perde o cargo. É verdade, eu sei disso aí. Obreiro que não contribuir sofre perseguição. Enfim, essa é a missão. Até rimou. Vamos passar rápido para a política, porque eu vou ter outra live outro dia para informar melhor. Me crucificavam porque eu não votava em pastor Roberto Moraes. Nada contra ele, mas uso a minha democracia, meu direito democrático, para eu votar em quem quiser. Mas na campanha passada para vereador, colocaram o pastor Roberto lá no chão, abriram as portas da igreja para todo e qualquer vereador, crente ou não, que quisesse, subisse no púlpito e pedisse voto. Estou mentindo? Vocês viram isso. Estou mentindo? Não. Aí depois é Paulo que perseguia Roberto Moraes. Depois é Paulo que não votava. Oxente, a derrota de pastor Roberto Moraes se deu pela liderança da igreja na Rua Bahia, que abriu as portas para qualquer pastor entrar e pedir voto. Seja crente ou não, candidato a vereador ou não, entraram lá e pediram voto. Pediram voto. Tendo o pastor Roberto como candidato. É uma vergonha, dizia Boris Casoy. Vamos em frente. Pastor Antônio, infelizmente também não fez nada pela igreja, mas tinha que votar nele, senão você era escrachado, perseguido. Eu passei perseguições. Pastor Joanã, nada contra ele, mas se não votasse nele também na passada, eu fui perseguido. Mas vejam a lógica. O pastor Joanã na eleição passada era o candidato da igreja. Pastor Samuel Carvalho não era. Era tido como rebelde, raposa e rebelde. Diziam isso direto. Eu testemunhei isso aí. Não votem em Samuel Carvalho, que ele é rebelde, dizia a igreja. Agora Samuel é o preterido e Joanã está de lado. Sobre Joanã e pastor Lorival, quero dizer, já me acertei com ele, estive no gabinete do pastor Lorival, conversamos, nos perdoamos, oramos juntos com o pastor Lorival, com o pastor Joanã, e não temos mais nada de problema com ele. Até mesmo ele disse a mim, Paulo, nunca tive nada contra você e sempre respeitei o seu direito de votar em quem quiser, mas a Rua Bahia me perseguiam. Então, em relação ao pastor Lorival e pastor Joanã, eu não tenho nada contra eles, era só politicamente, mas já procurei os dois, já conversamos, nos perdoamos e vamos juntos morar no céu. Quem diz amém? Quem diz amém? Pastor Roberto é uma bênção, só não votei nele, ele é uma bênção, entendeu?
Só não votei nele. Então, meu irmão, muitas vezes, alguns pastores diziam no púlpito aí: olha, não peça dinheiro a políticos para eles não roubarem. Mas quantos aí recebiam C6 da mão de políticos evangélicos? Não vou citar nome, vocês sabem quem é. Então, irmãos, infelizmente, a live está acabando. Eu não falei tudo, mas eu vou voltar com as minhas lives e o que Deus mandar falar, falaremos. Não temeremos, porque a verdade tem que prevalecer. A verdade sempre prevalecerá. Não fiquem tristes, vai acabar a live. Eu vou voltar, porque vou voltar às minhas lives. Acompanhe sempre. Pode? São 2 horas a live, gente? A live são 2 horas, pode falar, não vai perder não. Então vou continuar. A minha assessoria aqui falou que a live pode ser 2 horas, né? Que fica gravado, não é isso? Então, 392 pessoas na live. Vamos continuar então. Segundo minha assessoria, a live pode continuar porque não será apagada e ficará gravada. Eu estou falando, irmãos, entendam. Não me venha com aquela lorota. Ah, Paulo estava lá, agora está falando mal. Não estou falando mal. Existe sim perseguição àqueles que não pagarem a missão, são perseguidos e humilhados. Se não votar no candidato que a igreja decidir, são perseguidos e humilhados. Porque eu fui, por muitas vezes. Mas eu sou casca grossa e dizia, não voto, não voto. Exerci meu direito que a Constituição me dá. Porque é fácil, irmãos. É fácil você, crente, falar mal do PT que rouba, do PT que desvia, do PT que é corrupto. Mas na sua igreja tem corrupção e você sabe, e você fica aí, caladinho. É fácil, deputado, falar do governador de Sergipe, que é isso e aquilo, mas na sua igreja você fica caladinho. Você fica quieto, encobrindo coisas erradas. Então, meus amigos, infelizmente, era preciso chegar aqui nessa live para dizer isso, porque eles postaram muitas mentiras a meu respeito. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, outra coisa que eu vou deixar claro. Existiu lá atrás uma problemática com o vereador, você sabe quem é. Ele falou o que quis, me difamou. Aí, existe um site aí chamado Assembleano Sem Valor. Para mim é sem valor. Que recebe alguma coisinha por aqui de alguém, de um menininho aí, para postar coisas boas da instituição, sobre ele. Aí pagam. Aí foram colocar nesse site dos Assembleanos Sem Valor, que Paulo tinha processo com o vereador, que Paulo difamou o vereador. Isso é mentira. Não existiu nem existe, pode procurar aí com o meu nome completo, nenhum processo, nenhum inquérito com o meu nome desse vereador. Não existe. Procurem, eu desafio. Procure aí alguma queixa, alguma coisa, algum inquérito, algum processo do vereador Alves, vou falar o nome dele, vereador Alves. Procure algum processo, vê se tem. Nunca houve, porque ele mentiu e agora está aí, sendo processado por mim. Isso sim. Mas ele nunca me processou, só falou os horrores na TV, falou, quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvidos, ouve se quiser. Mas não há processo, nunca houve processo. E no inquérito, eu mostrei o inquérito ao pastor Virgínio, que não existe nenhum processo, nem inquérito com o meu nome. Nunca teve inquérito, nem processo nenhum em relação ao vereador com o meu nome. Aí usaram isso no site dos Assembleanos Sem Valor, para dizer, poste. Aí disseram, vou trazer aqui o processo. Tragam. Assembleano Sem Valor. Estou esperando chegar esse processo aí. Porque quem tem a verdade não tem medo. Eu estou falando a verdade. E contra a verdade, ninguém pode ir. Muitos pastores sabem como funciona a missão. Ou melhor, muitos não, quase todos. Mas não se levantam por quê? Se levantar contra, perdem seus cargos, perdem as suas igrejas. Olha aí o que fizeram agora com muitos. Vocês sabem? Por que é... Eu vou falar aqui, vou falar. Por que é que tiraram o nosso querido pastor de Itabaianinha? Adivinhe por quê? E quem mandou tirar?
Adivinhe por quê? E quem mandou tirar? Um homem que estava fazendo um trabalho perfeito em Itabaianinha. Não é puxar saco, não. Foi nosso pastor na sede, você sabe quem é. Estava em Itabaianinha e por não... Olha, você sabe por quê? Olha, gente, o que eu estou aqui falando servem para pouquíssimas pessoas. Porque muitos sabem já o que eu estou falando. Não é novidade. Não estou falando mal de ninguém. Entendam, por favor. Mas abram seus olhos. Porque não existe fundamento em você contribuir com uma coisa, com um projeto que não tem uma claridade, não tem uma clareza. Se cobra do governo que tenha transparência, mas na igreja não tem. Se cobra do governo que tenha celeridade, transparência nas arrecadações, mas infelizmente não tem na igreja. Aí querem cobrar, até o governo hoje tem um site lá, site de transparência do governo federal, do governo estadual, de prefeituras, todos eles têm um site de transparência. A igreja deveria ter o site, ou pelo menos, informar os irmãos mensalmente quanto entra na missão, quanto se arrecada com o carro. É difícil, irmãos. Como é que você que arrecada a missão, você que é contribuinte, não tem direito de saber nem quanto entra, nem quanto entrou, nem aonde é aplicado? Meu Deus, que é uma aberração. Então vocês têm que cobrar isso aí. Agora, se querem continuar contribuindo com a missão, contribuam, aí é com vocês e Deus. Eu não estou aqui falando a ninguém, olhe, deixe de contribuir, não contribua, não. Se você acha, meu irmão, que tem que contribuir, ouça o seu coração. Agora, que deveria ter transparência, deveria ter. Repito, é muito fácil cobrar do governo, cobrar do PT, cobrar do governador, da prefeitura, transparência, quando nós deveríamos ser exemplo dos fiéis, como Paulo na Bíblia falou. Como Paulo disse na Bíblia, sede meus imitadores, sede exemplo dos fiéis, tenham transparência. Tenham transparência. Aí quando fala com alguns irmãos dizem, irmão Paulo, o meu dever é contribuir. Eles façam com o dinheiro o que eles quiserem. E é assim, é? Onde está isso na Bíblia? Aonde está na Bíblia que você não pode cobrar? Aonde está na Bíblia que você não pode pedir ao pastor um relatório da missão, quanto entrou, aonde foi colocado, aonde foi gasto? Me mostre uma obra da missão em Sergipe. E a Jalon, não venha com história dizer que multiplicador de esperança é da missão não, viu? Porque eu mesmo contribuí muitas vezes para esse projeto multiplicador de esperança. Eu mesmo pedi ao meu vereador para contribuir com ônibus para esse trabalho dos multiplicadores de esperança. Não é da missão e a missão não contribui com quase nada. Nada. Cobrem. Não é contra a missão. Não estou contra ninguém aqui. Estou a favor que você contribua e peça transparência. Assim como você cobra do prefeito, que ele cobre o IPTU, mas também cobre o serviço feito na sua rua, cobre também da sua igreja o projeto que eles botam lá e que não dá transparência. Ninguém sabe quanto entra, para onde vai. É só traga. Contribua. E você não sabe para onde vai, nem onde é aplicado. Irmãos, se eu estiver falando mentira, que Deus me castigue, mas eu estou falando a verdade. E a verdade prevalecerá. A verdade sempre prevalecerá. Entenda uma coisa. Vocês viram algumas postagens de algumas pessoas mostrando que Josinaldo, mostrando que Mamadou recebe muitas ofertas por aí, que eles não são da nossa igreja, isso é fato, muitos não sabiam, agora estão sabendo. Outra coisa que eu quero explicar, outra coisa que eu quero somente explicar, não é falando mal, não estou aqui difamando ninguém, mas vocês sabiam, se não sabiam, fiquem sabendo, que a missão também não paga o salário dos missionários. A missão não paga os salários dos missionários. Quem paga é o caixa da igreja.
A missão é um projeto que tem o dinheiro na mão para fazer o que quiser. Entendeu? A missão é um dinheiro que não passa por contabilidade nenhuma, é entregue em mãos para ele gastar onde quiser. Isso é verdade, não é mentira. Vocês sabem, todos vocês sabem. Todos vocês sabem. Olha, Carlos Nascimento, eu já sabia. Tá vendo aí? Carlos Barreto, eu já sabia. Edna, eu já sabia. Então, não é Paulo que está aqui falando mal. Todos já sabiam. Se a missão é para ajudar os missionários, era lógico que a missão pagasse o salário do pastor Gutenberg, de irmã Ingrid, de Jaziel e de outros. Mas não paga. A missão não paga o salário dos missionários. Por que não sei? Pergunta ao seu pastor. Quem paga é a igreja. É triste. Até Jessé disse, eu não sabia, mas ficou sabendo. Então, alguém vai achar ruim. Alguém vai dizer, Paulo tá jogando merda no ventilador. Não, não tem nada de merda aqui, irmão. Não tem nada de merda. Eu tô falando a verdade. A verdade. Contra a verdade ninguém pode ir. Porque nos oprime a pagar a missão, nos oprime a ficar ali na missão pagando se você não pagar. Se você tiver cargo, eu desafio você a dizer que é mentira. Se você tiver cargo e for obreiro e não pagar a missão, você é arrancado do cargo. Muitas pessoas passando fome e a missão não faz nada. A missão deu uma cesta básica lá na pandemia e acabou-se. Eu, Paulo Figueiredo, para a glória de Deus, entrego cestas básicas todo mês, para a glória de Deus, e não filmo ninguém recebendo. A missão fez vídeo, fez foto, filmando, dando, entregando. Isso é uma vergonha, gente. Para! Ei, pare com isso! Isso é uma vergonha. Qual é o trabalho da missão aqui em Sergipe? Me mostre. Quem tiver, me mostre, porque eu quero desafiar. Mostre um trabalho que a missão em Sergipe faz. Que a missão Reviver em Sergipe faz. Me mostre um trabalho, irmãos. Traga. Quem tiver, mostre. Infelizmente, irmãos, não tem. Vocês notam que nos cultos de missões não se mostra trabalho do pastor Gutenberg. Nada contra ele. Nada contra ele. É meu amigo, meu pastor. Nada contra ele. Mas não se mostra no culto de missões. Vejam bem. No culto de missão não se mostra trabalho do pastor Gutenberg. Não se mostra trabalho da irmã Ingrid. Não se mostra trabalho de Jaziel. Não se mostra trabalho de ninguém. Somente da África. Somente da África, porque da África vem a pobreza, entre aspas. Na África tem como é que chama? Os garibus com a lata na cabeça. É muito fácil arrecadar para a África. Por que não mostrar um trabalho dos outros missionários? Infelizmente, nós terceirizamos missionários. João Luiz nunca foi nosso. Rafael Corato nunca foi nosso. Mamadou nunca foi nosso. Josinaldo nunca foi nosso. É do Brasil para Cristo. Recebe ofertas e ofertas e ofertas de outras igrejas. E às vezes pegamos ele para dizer que somos nossos, para arrecadar dinheiro em cima deles. Infelizmente, essa é a verdade. Quem tiver outra versão, me diga, porque é o que eu vi. É o que eu passei, é o que eu sei. Infelizmente, tem pessoas que negociam os campos. Tem um rapazinho aí que foi negociar o campo de Itabaiana a outras pessoas por aí. Meu irmão, o que é isso? Onde vamos parar? O pastor do Japão, Carlos, nem se fala. Nunca mais falaram de Yamamoto, do Japão. Ou seja, é somente arrecadar para a África. É só arrecadar para a África. É fácil, né, irmãos? É fácil. Sem dar uma explicação, sem dar um relatório, é só arrecadar e não se tem direito nem de perguntar quanto entrou, quanto menos onde foi gasto. Ei, você, agente de missão, você, pastor, não tem nem direito de perguntar quanto entrou, quanto mais aonde está sendo gasto. Gente, se Boris Casoy estivesse vivo, ele dizia com aquela boquinha dele, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Cadê a diretoria da igreja? Cadê o conselho sem ética agora? O conselho sem ética só serve para Paulo, é? O conselho sem ética só serve para mim? Irmãos, infelizmente, era hora de falar. Não é desabafo, é a verdade.
é a verdade. Não é desabafo. Eu suportei, esperei a hora certa e a hora é agora. Eclesiastes diz: há tempo de calar e há tempo de falar. Agora é a hora de falar. Doa quem doer, mas é a verdade. Anos e anos esta missão arrecadando, sem uma conta corrente, sem passar por nenhuma conta, nenhuma contabilidade, não sabe quando entra, quando sai, para onde vai. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou contra a missão, repito, mas que você que paga, contribui, peça esclarecimentos e transparência com o dinheiro. Porque quando você paga seu carnê de IPTU, você cobra ao prefeito que ele arrume sua rua. Você mete o cacete no PT, que é corrupto. Embora já tem por aí alianças com o PT por aqui, vocês sabem, né? Tem neguinho se reunindo aí nas caladas com o PT. Nada contra. Quem quiser votar em PT, vote. Em PCdoB, vote. Eu tenho o meu. E vou falar aqui, vou fazer até propaganda. O meu candidato, pré-candidato à reeleição é Luciano Pimentel. Meu vereador Fábio Meirelles. Certo? Comigo não tem nenhum negocinho de esconder, não. Certo? Sou aberto. Tem gente fazendo acordo com o PT por aí por baixo. Certo? Segundo alguns sites, ganhando dinheiro por baixo. Muitos por aí fazendo acordo nas caladas com o PT. E metendo o pau no PT. Que o PT é corrupto, que o PT é isso, que o PT é aquilo. E quando a corrupção é dentro da sua própria casa, na sua própria igreja, como fica? Irmãos, vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Dizendo que agora estou esculhambando com Lula. Não, não, não. Nada contra Lula. Lula é gente boa. Gente boa. Certo? PT nunca mais. Partido não importa para eles, não. Não importa. Vocês ouviram na última Santa Ceia, ou melhor, na primeira ceia que me negaram o direito de ceiar, que me julgaram, porque agora quem julga é o pastor, não é a si mesmo, cada um a si mesmo, não. Naquela ceia que me julgaram e não me deram o direito de ceiar, alguém disse no púlpito: não importa o partido, o que importa é o que eles vão dar. Já deram aí um ônibus, certo? Estão negociando outras coisas por aí por baixo. E infelizmente, irmãos, essa é a verdade. Se eu falei mentira aqui, eu desafio que algum de vocês me procure depois ou me mande um zap e diga que eu falei mentira. Não difamei ninguém, não falei mal de ninguém, apenas falei a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou parar por aqui, porque o que tinha para falar já falei. Deixa eu ver aqui se nas minhas pautas tem alguma coisa mais a dizer. Se alguém quiser perguntar alguma coisa e eu souber e quiser responder, pode perguntar aí, certo? Hoje em dia, consagração é negócio. É negócio. Se consagra a 3x2 aí. Hoje em dia, mudança de campo é negociação por baixo. É negociação por baixo. Antigamente, se orava para se consagrar homem de Deus. No tempo de minha mãe, se orava para se consagrar alguém. Hoje é na base da conversinha, é do QI que indica, é do parentesco, é disso, daquilo. Hoje, as trocas tá pior que partido político. Abriu a janela agora aí. Ontem foi o último dia. Pulou gato, cachorro e lebre. Hoje em dia, mudanças de campo é só negociação. É negociação. Veja que só se muda pessoas de campo pequeno. Mudaram agora, Itabaianinha. Mudaram agora. Na bucha. Pra matar. Mas Deus é contigo, viu? Pastor. Ex de Itabaianinha. Deus é contigo e vai te honrar, meu filho. Vai te honrar. Pergunte que eu respondo aqui. Pergunte. Agora eu me empolguei, pergunte. Que eu respondo. Pois é. O conselho de ética só serve. O conselho sem ética só serve pra mim. Tem rapazinho que foi disciplinado por ir pra algumas casazinhas aí. Certo? Algumas casas noturnas aí. Foi disciplinado. Tem gente aí
que teve casos com duas pessoas lá, duas mulheres lá do interior, calaram-se, abafaram. Cadê você, Conselho Sem Ética? Ah, deixa eu lembrar uma coisa aqui, para o Conselho Sem Ética. Teve filho de pastores que foi fazer curso para adoração, aprender adoração, foi fazer, como é que chama, Deus do céu? Curso de música, na Lagoinha, lá em Minas Gerais. A missão pagando. E agora voltou para Aracaju a pessoa formada, vou dizer formada. A missão pagou o tempo que ela ficou lá, pagou passagem e tudo. A pessoa voltou, aprendeu lá adoração e louvor e foi agora ministrar louvor em outra igreja. Vocês sabem de que eu estou falando. Vocês sabem. Eu faria aqui uma pergunta. A vocês. E respondam com a sua consciência. Por que é que tem tantos filhos de pastores que não congregam com seu pai e estão em outras igrejas? Por que tantos filhos de pastores não congregam com seus pais na missão? Por que será? Não é de se questionar não, gente. Por exemplo, os filhos do pastor do Conselho Sem Ética estão aonde? E outros. Por que não congregam com seu pai na missão? Por que será? E aí, quem pode me responder? Muitos desviados, outros em outras igrejas, nada contra. Mas há de se questionar por que é que um pai não consegue nem manter o seu filho na própria igreja. Hein? Por quê? Me respondam. Tudo normal para eles. Tudo é normal para eles. O Conselho Sem Ética só atua para mim. Só existe o Conselho Sem Ética para mim. E olhem quem são os integrantes do Conselho Sem Ética. Inclusive o ex-pastor que estava em Carira é um dos que fazem parte do Conselho Sem Ética. E pergunte por que é que ele não demorou nem um ano em Carira. Pergunte ao pastor recente que saiu de Carira agora. Por que é que ele não passou nem um ano lá? Eu não sei. Vai e pergunte lá à diretoria de Carira. Pergunte. Pergunte por que colocaram ele já agora para o Parque dos Faróis. Perguntar não ofende. Vai, pergunte. Infelizmente, irmãos, foi levado o caso dele aos como é que chama? Aos consultores. Que naquele tempo era Leonardo e Lindenberg. Levaram o caso ao pastor Leonardo e ao pastor Lindenberg, que eram do tal conselho, sei lá, consultores lá. Perguntem por que é que ele não demorou nem um ano em Carira. Perguntem. Então, irmãos, o Conselho Sem Ética só serve para massacrar os certos, os que falam a verdade. Por isso eu falo, Conselho Sem Ética. Conselho Sem Ética. Não tem moral para me convocar, para eu ir perante ele me justificar. Rapaz, se apruma, rapaz. O presidente do Conselho Sem Ética passou em Itabaianinha, vá saber quem era ele lá. O presidente do Conselho Sem Ética passou em Glória, vá saber quem é ele lá. O presidente do Conselho Sem Ética devia missão há tanto tempo, deixou lá o rombo em Itabaianinha, em Glória, entendeu? Mas tá presidente do Conselho Sem Ética. E pasme, para me julgar, foi criado esse Conselho Sem Ética da capital. Que pasmem, não existia esse Conselho Sem Ética. Na capital não existia. Existe o Conselho de Ética, presta atenção, existe o Conselho de Ética do Estado. Mas como eles sabem que esses eram meus amigos e não iam me julgar, porque não é porque é meu amigo não, é porque me conhecem, aí criaram o Conselho Sem Ética da capital. Olha quem são os comandantes desse conselho, os membros desse conselho. Olhe, o pastor da sede que me expulsou, Robinho, que saiu de Carira,
e outros e outros. E o Borba. São eles o Conselho Sem Ética. Gente, ô gente, pelo amor de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque tá difícil, né? Então, meus irmãos, esta é... Deixa eu ver aqui. Estão aqui perguntando. Deixa eu ver que tá perguntando para eu responder aqui. E eu não tô nem falando de coisas aqui mais absurdas que tem por aí. Eu não vou nem falar de moral, ética e conduta de alguns por aí. De coisas piores que estão por vir. Porque a Bíblia, irmãos, não é Paulo não. A Bíblia fala, a Bíblia aqui aí. Não há nada encoberto que não seja revelado. No tempo certo, Deus trará à luz essas coisas todas. Seja de A, de B, de C, de todos eles. De todos eles. Quem me conhece sabe o tempo que passei na sede. Paulo, por que pastor Jorge saiu da Baianinha? Por quê? Quem souber responder aí, responda. Alguém tá na live e sabe responder. Responda aí, por favor. Quanto tempo passei na sede? Cooperando? No tempo que eu pagava cantores do meu bolso? No tempo que eu trazia cantores e pregadores? Né, pastor da sede? Que eu pagava do meu bolso? Que nem levar para restaurante ele levava? Entrava no seu carrinho e ia embora? Aí era bom, né? Na reforma ou construção dos banheiros, Paulo era bom. Chega, Paulo, ajuda. Nos carnês de missão, reviver, que Paulo chegava, era bom. Agora Paulo é uma ameaça. Gente, vocês creem que Paulo é uma ameaça? Quando Paulo Figueiredo saiu daqui desesperado para socorrer o irmão do pastor da sede, que estava indo à morte no hospital de Glória, Paulo era bom. Dormi lá com ele, num banco de hospital. Passamos a noite em claro. Não estou aqui querendo honras e glória, não. É para vocês saberem. Há pouco tempo, fui socorrer o pastor Binho, que o senhor tem em bom lugar. Fui socorrer ele com o pastor da sede, que é o irmão dele. Fomos para Glória, dormimos em um banco de hospital. Procuramos uma pousada lá e não achamos. Dormimos na porta do hospital, dentro do carro dele, do pastor da sede. Aquele que falou, Gileno, tire ele! Tire! 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 Ele mesmo. Entendeu? Pastor Binho faleceu. Eu fui comprar o caixão, vestir o corpo. Eu fiz a inscrição dele na colina que não tinha. Eu fui tirar a certidão de óbito. Tudo foi eu que fiz. Nesse tempo eu era bom. Nesse tempo eu não era uma ameaça. Eu não era uma ameaça. Entendeu, irmãos? Agora ouvi uma pessoa dessa dizer, Gileno, tire ele, tire, tire. Ele quer colocar a igreja contra o ministério. Colocar o quê, rapaz? A igreja conhece vocês. Não precisa ninguém colocar ninguém contra ninguém. Todos conhecemos vocês. E vocês nos conhecem. Entendeu? Na hora que precisa de você e de mim, somos uma bênção. Quer saber quem é você? Dentro da sede, na Rua Bahia? Questione. Pergunte alguma coisa. Pergunte alguma coisa. Vocês não têm direito de perguntar nada. Só contribuir. Reforma de banheiro. O pastor da sede botou ele na frente lá. Olha, tá aqui para Paulo. Olha. Ele vai resolver isso aqui. Chegou um tempo, irmãos. Já que eu comecei, vou continuar. Chegou um tempo que na Rua Bahia não podia estacionar carro do outro lado das casas, lá do outro lado esquerdo. Eu pedi na SMTT uma ordem para que eles colocassem as placas de estacionamento para que os irmãos tivessem mais comodidade ao chegar no culto
como o estacionamento era muito cheio, os irmãos pudessem colocar os carros ali sem serem multados. Eu pedi na SMTT. O pastor da sede me cobrava diretamente todo dia. Cadê você? Cadê que não conseguiu? Eu consegui. Algum de vocês viram ele falar no púlpito quem colocou essas placas? Para que vocês pudessem colocar os seus carros estacionados do outro lado? Essas são simples coisas. São coisas simples, mas que eu quero falar agora. Esse galpão aí atrás, quando estava em obras, pastor Jael não tinha pedido liberação aos órgãos competentes, não colocou nenhuma placa de reforma e o galpão foi multado e ameaçado de bloquear a obra. Sabe quem foi na Insurb pedir a Ferrari para liberar? Para liberar não, minto. Para fazer os trâmites legais e a gente poder liberar a obra. Foi Paulo Figueiredo. Nesse tempo era bom. Nesse tempo eu não era uma ameaça. Meus irmãos, vocês me conhecem. Esse que está na sede aí tem 6 anos. Eu tenho 40. Está viva uma pessoa que está no meu coração, irmã Janete. Comecei no Filho de Sião. Embaixadores de Cristo. Adolescentes, quem formou fui eu e minha tia Jandete. Cadê que falam? Naquele tempo eu era uma bênção. Na banda de música toquei também. Eu era uma bênção. Eu passei 18 anos como regente do Cristo Liberdade e Vida. Eu era uma bênção. Eu trabalhei 25 anos no escritório. Eu era uma bênção. Eu trabalhei na sede 40 anos. Eu era uma bênção. Mas quando você questiona, você vira o demônio. De uma hora para outra, você é uma ameaça. De uma hora para outra, você é uma ameaça. Será que a ameaça é o quê? É o medo de falar a verdade? De descobrir os podres que tem? Ou será que você acha que eu vou entrar na igreja quebrando tudo? Qual de vocês viram eu alguma vez na igreja causar escândalo, ameaçar alguém ou quebrar alguma coisa? Olha aqui. Falam mal de tal igreja, diz que não pode pregar lá, oprime quem prega na Debras, vou falar. Mas chama Breno Henrique para pregar lá, como pregou agora sábado. É uma falta de vergonha, rapaz. Parem com essa hipocrisia. Hipocrisia, não hipocrisia. Viu? Hipocrisia. Parem com hipocrisia, rapaz. Oxente. Os da missão não podem ir para Debras. Mas ele chama Breno Henrique, meu amigo. Prega demais, gosta demais. Gente boa. Breno, um abraço, tamo junto. Mas chama Breno, que é da Debras, para pregar na missão. Hipócritas. Se Cristo tivesse hoje no nosso meio, ia faltar chicote para dar no rabo desse povo. Ia faltar chicote para dar no rabo desse povo de tanta hipocrisia. Hipocrisia, não hipocrisia. Viu? Breno é pastor da Debras em Pernambuco. Líder dos jovens. É a Debras. Infelizmente, vem pra cá, prega na sede, Rua Bahia. Hipócritas. Mas não deixam ninguém de lá pregar na Debras. Hipocrisia. Faço o que eu mando, não o que eu faço. Cadê o versículo de Paulo? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Dê exemplo para que o povo se espelhe em vocês. Vou parar. Parar porque há tempo para tudo e as nossas lives vão voltar. Não nesse clima. Vou voltar para abençoar, para pregar. Mas hoje era necessário e era preciso que se cumprisse lá como está Eclesiastes. Há tempo de calar e tempo de falar. Pronto, falei. Falei e assumo que eu falei. Não denegri aqui mais de ninguém, alto lá, para não ir pegar live e levar para a justiça. Não. Nem adianta. Eu falei a verdade e o que falei aqui, eu digo em qualquer lugar. Com todo respeito, o que falei aqui, digo em qualquer lugar. E olhem, não falei nem ainda metade do que deveria falar, mas Deus não mandou.
é só até aqui. Entendeu? Mas há muita coisa que será revelada antes da volta de Cristo. Vocês vão lembrar de mim. Certo? Porque o pastor Boba saiu de Socorro. Quem sabe? Ele para em lugar nenhum. E ele para em lugar nenhum. Oi, só a graça. Eu queria continuar aqui, mas... Quer saber quem é ele? Vai em Itabaianinha, vai na Barra, vai em Glória, certo? Vai em Socorro e vocês saberão. Um abraço. Eu vou cantar mais um hino. Não sai agora não, gente. Não sai agora não, por favor. Vamos cantar só mais um hininho? 484 pessoas na live. Certo? Chicote neles. Viu? Um abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Orem por nossa amada igreja, porque é a obra de Deus. Não sou contra a igreja Missão. Amo a igreja Missão. Tenho pessoas lá, muitos amigos que vão estar lá. Vou visitar lá, muito em breve, vou visitar alguns irmãos tranquilamente. Certo? Porque a obra é de Deus. A obra não é do homem. A obra é de Deus. Eu peguei leve na live. Peguei muito leve. Mas eu quero ficar só por aqui. Para que não encontrem em mim falhas para dizer assim: Paulo foi pra live jogar merda no ventilador. Não, não tem aqui nada de merda. Não tem aqui nada de merda. Tem a verdade. Somente a verdade, nada mais que a verdade. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, eu acho que não. Creio que não. Mas, meus irmãos, é isso mesmo que a gente está falando aqui. Não é nada contra ninguém, entendam. A própria diretoria não tem poder para resolver as coisas. Não tem poder. Estão de mãos atadas. Muitos, por dependerem da igreja, dependem, infelizmente. Infelizmente dependem e são coniventes. Agora, escuta uma coisa, viu? Deus não terá por inocente aquele que for conivente. Os profetas da Bíblia não se dobravam para ninguém. Diziam a verdade aos reis, a todo mundo, a quem errar, a quem estivesse no erro, eles diziam a verdade. Eles diziam a verdade sem medo, ainda que custasse a própria vida. Tenham coragem e fale a verdade, porque Deus não terá por inocente aquele que for conivente. Ouçam isso. Todos nós iremos prestar conta do que fizemos e do que deixamos de fazer. Ninguém será tido por inocente. Cuidado com o que você aprova e com o que você deixa de fazer, porque não é só pelo que fazemos, é também pelo que deixamos de fazer. O sacerdote passou de largo no caminho, viu um homem massacrado pelos salteadores, passou de largo. O pastor passou de largo. O levita também de largo. Vão ser cobrados pelo que deixou de fazer. Ou seja, a justiça vem sobre o que a gente faz e o que também deixou de fazer. O que era para fazer não fez. Então, a diretoria tem que se pronunciar diante dos fatos e não se acovardar. Viu? Porque os covardes voltem. Deixe os cargos, então, e voltem. Ora, se estão nos cargos, faça valer. Faça valer e honre os cargos que vocês estão. Certo? Porque senão vão pagar no juízo de Deus também. Vão sim. Vão, porque Deus é Deus e Ele não deixa ninguém escarnecer a Ele. Viu? Vou cantar, porque hoje, infelizmente, não tem muito alisamento não. É pancada mesmo. Eu vou cantar só o Olha Eu Aqui já pra quebrar tudo mesmo, viu? É minha história, é minha vida, mas não vão me parar, viu? Não vão me parar porque Deus é conosco e a quem Deus levanta, ninguém derruba. E se eu cair, só cai em pé. Um abraço, vamos de música! Hey, yeah.
Já fizeram de tudo pra mim fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me num calabouço na tentativa de apagar o sonho. O sonho que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja incompreendido pelos seus irmãos. Ei, pode falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Ei, eu sobrevivi. Alô, Messias, olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. Que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Morri nada, mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Eita maravilha! Escute aí, ó. Quanto mais o tempo passa para mim, eu não compreendo muita coisa. Isso aí, é que me expulsaram, que me aconteceu. Fazer o quê? Mas eu confio num Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir, mesmo que eu seja incompreendido pelos meus irmãos. Nesta noite a vitória Deus preparou pra mim. E quem quiser acreditar, espere. Quem está vivo, acredite e veja. É Jeová quem por nós peleja. Ei, eu sobrevivi. Ei, olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido, mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Olha eu aqui. Meus irmãos, vamos encerrar. Tá até gostoso, né? Pediram pra eu cantar Juízo Final. É a música que Ronaldo bota aí, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se dá, vamos lá. Essa antiga, viu? Juízo Final, pera aí. Pra encerrar. Fica um pouquinho, fica aí um pouquinho. Rapidinho. Juízo Final. Vê se eu acerto a letra ainda. É antiga, viu? Mulher, traga água. Minha mulher é uma bênção, viu? Essa é antiga. Olá. Escuta. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. Olha aí, a multidão o levará no caixão até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo,
não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. E agora não adianta prece, nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação e o juízo final. Ei, de que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz? Olha aí, que adianta? De que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? Olha, de que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, e ainda no inferno pode te lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais a oportunidade para se salvar. É pra crente e também pra descrente a música, viu? De que adianta? Eita, me perdi. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. Ei! A Bíblia afirma: só há dois caminhos eternos, um leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Ei, você! Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessa? Desculpe, eu não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordem, este é o meu dever, a pura verdade a todos falar. A todos falar. Quem quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais? Eu vou continuar aqui, porque... Muito grande live, né, amor? Vou encerrar. Um beijo, um abraço. Eu vou voltar. E o que Deus mandar, eu vou falar. Eu volto com a live, fique ligado, porque não terá a partir de hoje um dia certo da live, certo? Não terá um dia certo de live. Eu vou avisar com aquela foto minha bonita que você viu aí. Se segura. Aquela foto minha linda que você viu aí, eu vou sempre avisar o dia da live. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima. Se Deus assim nos permitir. Um beijo no coração de vocês.